ótima tarde a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito deste estudo. O que é tirar o máximo proveito? É nós, ao terminarmos o estudo, anotar algo que nós queremos e vamos colocar em prática. Querer é poder. Em outras palavras, colocar em prática. Nós estamos cheíssimos de teorias, nós sabemos o que deve ser feito de vidas anteriores e mesmo nesta vida. Chegou a hora de praticar nesses momentos atuais, com a graça de Deus. Então vamos lá. Olha, Jesus chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Isso está em Lucas 19:13. Nós vamos trabalhar exatamente em cima deste versículo e o tema é negociação na erraticidade. Por quê? Nós negociamos na erraticidade o que iríamos fazer aqui. Chega aqui, a gente cai nessas diversões, distrações, ilusões, crenças, obsessões, aí vai. E a gente se perde, em outras palavras, o risco de desperdiçar uma vida é grande, mais do que a gente imagina. Mas vamos lá. Com a precisa madureza ou amadurecimento do nosso raciocínio, de alguma forma nós vamos compreendendo que toda a nossa existência é um grande conjunto de negócios espirituais, cá entre nós. E que a vida em si não passa de um ato religioso contínuo, permanente, considerando os deveres divinos. Não estou falando de direitos, não, cheio de direitos humanos, aquela coisa toda, não. Dos deveres divinos que nos prendem a Deus. Vamos lá, vamos mergulhar. Negociação é o processo de tomar decisões conjuntas quando as partes envolvidas têm preferências diferentes. E aí que existe o risco de surgir confrontos. Mas o importante é o conflito. O conflito é importante, porque é no conflito que a gente enxerga a verdade. Mas por que negociar? Quando existem interesses, logicamente, conflitos. E aí a solução é a negociação. E aí existem negociações pessoais, comerciais, políticas, jurídicas, sociais e outros. E qual é a característica comum de todas as negociações? Espera-se dar e receber. Envolve a administração aí de fatores intangíveis, tais como ego, emoção, motivação, e fatores tangíveis. Os ganhos, o que eu vou ganhar com isso? Aí na parte material, preço, enfim, acumular riqueza, aquela jogada toda que nós conhecemos da vida material. Agora, como nós estamos numa negociação constante, comigo mesmo, com o próximo e com Deus, que nós vamos conversar já, cá entre nós, não caia nos posicionamentos, nas falas. A gente tem que se concentrar em qual é o nosso interesse, qual é o interesse do outro. Interesse. E isso está escondido, porque é como uma ponta de um iceberg. As falas é a pontinha do iceberg, os interesses estão escondidos. E aí nós temos que sondar, vasculhar, tomar muito cuidado. Aqui é um planeta de prova e expiação. Então nós temos que considerar aí o nível de empatia e interesse. Aquela pessoa que tem pouca empatia conosco e pouco interesse na negociação, entre aspas, ela fica ali só ciscando, evasiva. Agora, se ela tem pouco interesse em ganhar algo conosco, mas muita empatia, respeita os nossos interesses, ela passa a ser uma conciliadora. Olha que interessante. Eu estou aqui, de alguma forma, mapeando 4 perfis. Olha aí. E aquele que tem um interesse danado em ganhar algo e não tem empatia nenhuma, não entra no nosso lugar em momento algum. Esse é o tal do predador. E o criativo é aquele que tem um interesse grande e também tem uma empatia muito grande conosco. Por isso ele arruma uma solução criativa para que ocorra um jogo ganha-ganha. Quando eu falo jogo, no bom sentido, o outro lado ganhar, eu também ganhar. Isto é possível.
Isto é uma negociação ideal. E não existe, podemos dizer, uma má negociação, apenas negociações nas quais nós não sabemos o suficiente sobre o outro. No nosso caso, sabemos sim o que Deus deseja de nós. Eu digo aqui na nossa negociação, naquilo que nós planejamos na erraticidade. Nós sabemos que Ele deseja o nosso bem, o nosso progresso, que consiste simplesmente em aprender, se curar e se libertar, considerando que nós estamos numa escola, no hospital e numa prisão. Escola porque estamos aprendendo sempre, hospital porque estamos curando as nossas almas. Lógico que depende do nosso querer, do nosso esforço, e se libertando das prisões mentais, ilusões, departamento de desejo, grita mais alto, sobrepõe a vontade, obsessores, tudo isso, distrações, conforme nós comentamos no início. Em resumo, Deus espera que nós pratiquemos o cristianismo. E aí isso me faz lembrar aquelas famosas promessas que os fiéis faziam e fazem ainda hoje em dia, tipo, olha, se eu for curado, eu vou rastejando, eu vou de joelhos lá em Fátima, em Portugal, Nossa Senhora Aparecida, ou outras promessas em diversas religiões. Oh, meu Deus, que barganha é essa? Que ausência de fé. Tipo, Deus precisa realizar a parte dele primeiro, se ele não realizar, eu não cumpro. Oh, meu Deus, isso é ausência de fé. Que negociação é essa? O ideal é a gente cumprir primeiro. Opa! Com o maior respeito a todas as crenças religiosas, não é verdade? Tá? Então, eu estive em Fátima, lá em Portugal, e eu perguntei ao companheiro, você está cumprindo primeiro a tua parte? Perguntei para alguns, você está cumprindo primeiro a sua parte? Ou Deus cumpriu primeiro? Não, Deus cumpriu primeiro, eu fui curado. Não, aqui cá entre nós. Por enquanto é modo de dizer, tudo está mudando de uma velocidade enorme. O mundo apenas exige testemunhos de fé plena, das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Aí, olha, bispo, arcebispo, pastores, médiuns, no meio espírita. Eu falo por enquanto. Acredito que a autocobrança virá com o aumento dessa transparência que está vindo aí, que é traduzida em verdades, através das mídias sociais. Então nós vamos assistir muitos escândalos e muita gente vai cair em si e com isso iniciar uma autocobrança enorme, porque não cabe somente aos irmãos aí que estão nesses mandatos religiosos, cabe a nós testemunhar sim o cristianismo onde nós estivermos. Deixar de ser passivo, se posicionar. Tem pessoas que são presas, ficam prestando conta, o que vão pensar de mim? Não, se libertem. Eu acredito em face de uma fala do Bacelli, aquele palestrante espírita lá de Minas, ele comenta que é por volta de 20 a 25% da população que serão, eu estou usando o termo promovida, até um termo empresarial, para a quarta dimensão. 75%, 80% ficam aqui reencarnando, teimando nas mesmas receitas, né? Então, considerando isso, hoje eu acredito que de 20% a 25% estão defendendo sim o cristianismo como deve ser defendido, conforme prometeram lá na erraticidade. Estão cumprindo o que prometeram. Eu acredito, é um número, lógico, é um número estimativo. E considerando que o materialismo ele deverá se exaurir num dado momento, nós estamos caminhando aí, lógico, isso o tempo é justo, caminhando para a regeneração. Num dado momento, as pessoas buscarão se espiritualizar mais e com isso se autocobrarão mais. E aí realmente clareará, porque a hora que você começa a se autocobrar, você eleva a sua frequência, você consegue captar sim o que você prometeu na erraticidade. Se você escrever e deixar na cabeceira, isso é um ritual, ou pedir antes de dormir, deixa na cabeceira escrito, porque eu gosto da ideia de escrever, porque você está oficializando o que você quer. Mas deixa ali e pede para os irmãos superiores te orientarem. Isso vem como intuição, ou no próximo dia, ou nos próximos dias, pode levar semanas, mas vem, nós temos que descobrir. E isso me faz lembrar do padre Donizete, da cidade de Tambaú, que curou muita gente, esse irmão.
foi aposentado pela Cúria, mas deixou uma marca registrada. Esse irmão cumpriu a missão dele, curar. Olha, dentro da Igreja Católica. Uma prima minha comentou muito aqui, ela frequentava a Igreja Católica, lá na casa do garoto, e ela viu com os olhos dela o seminarista Wilson. Hoje tudo leva a crer que ele foi promovido para frei, segundo informações dela. Ele curou muita gente aqui na casa do garoto em Bauru, no Parque Vista Alegre. E tem gente que fala, eu não acredito, né? Você se cura. Não é porque não cabe na cabeça dessa pessoa que não seja verdade. Não cabe na minha... Não é por causa disso. Uma coisa é verdade, o que Jesus deixou na Bíblia. Ele comenta que nós estaríamos realizando muito, muito conforme nós evoluíssemos no intelectual e no moral. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Isto foi dito por Jesus, está em João 14:12. Conta uma amiga minha, chamada Sueli, atua lá na casa do Dr. Bezerra de Menezes, lá na Pousada Esperança 2 em Bauru, que, enfim, ela comenta que a sua cunhada Marisa trabalhava na cozinha do Hospital Psiquiátrico e Casa da Criança do Sr. Paiva, aqui em Bauru, interior do estado de São Paulo. E ele olhou para ela e disse, vem cá, moça, perguntou, você está com dor de cabeça? Ela disse, estou sim, uma dor insuportável. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela e a dor passou no ato. Eu estou comentando aqui, não sei se vocês perceberam, de pessoas que cumpriram as vossas missões. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Mesmo os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade dessa nova revelação pudessem se constituir num patrimônio exclusivo de alguns médiuns. É muito importante a gente considerar que todos nós temos deveres nessa área divina. Todos nós somos chamados pela providência divina a determinado setor de trabalhos espirituais aqui na Terra. E, na minha opinião, o cristão que não descobriu ainda qual é a sua razão de ser, a sua missão e mesmo o seu grande projeto, a sua visão de futuro, a sua grande meta, o seu sonho nessa área, conforme nós já comentamos, corre sério risco de desperdiçar vida, que é muito comum no meio religioso. E desperdício, entre aspas, não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Podemos até usar aí uma linguagem religiosa. Trata-se de um pecado desperdiçar tempo, que é a substância da vida, segundo Benjamin Franklin. E alguns acham que estão cumprindo o prometido na erraticidade, fazem uma caridade vez ou outra, e acham que estão bem na foto. Nós somos filhos de Deus, nós temos que aprender a pensar como filhos de Deus e cumprir o que nós prometemos. Eu estou sendo redundante, repetitivo, mas é importante. O comerciante que está em negócios de suprimento, ele tem uma missão aí de fraternidade, hein? Ele precisa tomar muito cuidado, né, nesta negociação. E aí oportunidades de praticar o amor e a caridade. Isso me faz lembrar a missão daquela rede Walmart americana, que o fundador, a ideia inicial, por isso que deu certo o projeto dele, era as pessoas mais pobres americanas do interior dos Estados Unidos poderem adquirir bens que os ricos utilizavam e que consumiam. Foi aí a origem do Walmart. Depois eles foram mudando, as novas gerações eu não acompanhei. Mas olha, uma rede que contribui ainda. O administrador, ele está ali, ele tem ali uma missão de organizar as organizações, o próprio nome já diz, né? No sentido de gerar benefícios.
Agora, o servidor público, meu Deus, é muito comum, eu conheço muita gente que entrou nos serviços públicos, com o propósito de ter estabilidade e segurança. Vão ficar na parábola dos talentos. Não estão usando os talentos que Deus lhe deu. Não estão, que foi dado. Não estão usando, eles estão ali por estabilidade e segurança. É muito comum ver em cidades pequenas, no interior do Brasil, e mesmo nas grandes, mas interior, eu conheço uma cidade com 9.000 habitantes, tem quase 3.500 colaboradores na prefeitura. É quase igual o número de colaboradores, de funcionários da prefeitura de Paris. Então é um desperdício. Sim, nós temos que garantir a nossa estadia aqui, mas o tempo é justo. Você pode até buscar uma segurança, né? Como está sem emprego, o primeiro que aparecer você pega, mas espera aí, o tempo é justo, sobra tempo para você causar as mudanças e poder utilizar os seus talentos na obra de Deus. E veja bem, nós vamos tomar muito cuidado nessa área. Nós estamos falando aí de valores, e nós vamos ser analisados nos valores que são limites que nós adotamos nessa jornada da vida. Definindo os valores, são os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Imagine aí um funcionário público, o próprio nome já diz, servidor, ele está lá para servir, mas ele está se autosservindo. Dá uma olhada no Estado brasileiro, ele se inchou demais. E me diga, essas pessoas estão usando os seus pontos fortes? Não. E a pessoa fora da sua missão, fora do que ela deveria cumprir, surge um vazio inexplicável, atrai negatividade, muita ociosidade. A negatividade nesses órgãos do Estado, não quero generalizar, porque tem exceções, não estou, mas são energias nada positivas, a ausência do bem penetra. Então, voltando aqui, os valores humanos são os princípios morais e éticos. Olha, eu vou repetir, os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa, fazem parte da formação da consciência, da maneira de agir, de se relacionar em uma sociedade. Já a moral são os costumes, regras, tabus, essas convenções estabelecidas por cada sociedade e que vão se alterando. Sempre lembrando que a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, em resumo. Liderança, na minha opinião, é caráter. Todos os lares têm que ter uma liderança. Liderança, hein? Não estou falando em chefia, gerente, supervisão. Não. Eu estou falando de liderança. Poucos líderes no Brasil, no planeta. Caráter. Eu tenho exemplos aí de liderança. Luther King, Nelson Mandela. Olha aí, são lideranças. Exemplos de caráter. Viver o presente é aproveitar bem essas oportunidades que Deus nos propicia. Todas essas funções, elas devem ser cumpridas, esses trabalhos na obra de Deus, priorizando o próximo. Todo o tempo disponível, nós temos que nos dedicar, se possível, ao próximo encarregado. Lembra do Dom Bosco? Gosto de lembrar. Nós nascemos para os outros, em outras palavras, praticar o altruísmo, que é o contrário de egoísmo. Senão, nós não vamos realizar a nossa missão. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, nós estamos aqui para um contribuir com o outro, um aprender com o outro, um se curar com o outro, um se libertar com o outro, considerando essa irmandade que Deus espera de nós. E eu estou lembrando, certa vez, num supermercado aqui em Bauru, uma moça do caixa, mas me deu um atendimento tão diferenciado, mas me tratou com tanto carinho, parecia uma filha me atendendo. Mas um calor humano que eu estranhei, não é comum nos dias atuais, essa geração mais nova, acelerado, pensamento acelerado. É fantástico, eu estou lembrando aqui, me veio na mente assim de imediato. E aí, o que me preocupa é que tem muita gente aí escolhendo as profissões, o trabalho, que vai ocupar uma boa parte da nossa vida, galgado aí em critérios que deixam muito a desejar. Eu chamo aí de prisões mentais, né? Por exemplo,
Olha a quantidade de candidatos no vestibular para fazer medicina, psicologia. Psicologia virou modismo agora. Todo mundo quer fazer psicologia, considerando os novos problemas de ordem psicológica. Tem sentido. Mas se você olhar bem aí, é uma minoria que tem talento para isso. No caso de medicina, as pessoas querem entrar para ganhar dinheiro, para se enriquecer, para ter status. Porque o pai foi médico, aquela coisa, toda aquela história. Me faz lembrar de um amigo que a família de médicos, e o pai queria que ele fosse médico, ele falou, não, eu não vou ser médico. Ele sai da cidade que ele morava, interior do estado de São Paulo, vai para São Paulo e se torna um grande fotógrafo de uma grande editora, e ficou muito famoso por isso. Ele falou não. Ele se posicionou, mas são poucas pessoas. Isso me faz lembrar de uma amiga cuja mãe, com 80 anos, estava ali com um problema no coração, e ela percebeu uma disputa dentro do hospital, dentro do plano médico, e ela falou, eu não sabia que tinha essa divisão, angioplastia versus cirurgia, 2 médicos disputando aquela cliente, mas visando muito mais dinheiro, e eram opiniões que se contradiziam. Interessante, ela falou, meu Deus, são pessoas interessadas no dinheiro, estão brincando com as leis de Deus, vão ficar sim na parábola dos talentos, ou se vão ficar. Eu não vejo ninguém querendo, falar, eu quero ser padeiro, eu quero ser caminhoneiro. Não, meu Deus, qual é o problema? Jesus era carpinteiro, é tudo por dinheiro, até quando isso? E passam vidas infelizes, por isso que buscam bebida, se perdem. Mais uma vida desperdiçada. Nós temos, e aí eles querem, eu estou pensando aí, esses candidatos a medicina, fazem cursinhos e mais cursinhos, gastam um dinheiro danado, né? Um curso caríssimo, geralmente de medicina, e quando não conseguem entrar numa escola estadual ou federal, e aí eles querem recuperar, lógico, querem recuperar, né? É um absurdo, né? E aí me faz lembrar dos famosos. Não vou entrar em detalhes, tudo bem? Eu falo dom, mas o dom ele se transforma em talento conforme você vai evoluindo. O talento, vocês sabem muito bem, é aquilo que a gente tem uma facilidade para fazer, tem potenciais, é valorizado pelo que faz, repete aquilo, se repete aquela ação a hora que quiser, e muito importante, você sente prazer quando está realizando aquele trabalho. Se você reúne essas qualidades em determinadas tarefas, tem muito a ver com o seu talento. E aí eu tenho que citar aqui, sem sombra de dúvida, o cantor Roberto Carlos, com o maior respeito. Ele, quando esteve aqui em Bauru, em 1971, eu trabalhava num jornal. E estava na minha função ali entrevistá-lo. Ele veio fazer um show no Bauru Tênis Clube. E interessante que eu tive um contato com ele e percebi uma simplicidade diferenciada. Porque eu acabei entrevistando vários artistas, mas uma simplicidade barra humildade eu percebi também. Não deu para me mergulhar, se aprofundar. Eu era muito jovem, ele até me ajudou na entrevista, ele foi muito simples, eu passei a admirá-lo. Fiquei sabendo mais recentemente, com uma amiga minha que atua na casa do Dr. Bezerra de Menezes, cujo nome dela é Dani, ela foi adotada pelo Sr. Paiva, ela foi abandonada na casa da criança. E ela comentou que exatamente em 1971, Roberto Carlos visitou a casa da criança, interagiu com as crianças, com seu Paiva. Ela não sabe dizer, ela era muito jovem, mas tudo leva a crer, olha, hipótese, que além dele ter feito isso, ele estava no auge, famoso, Roberto Carlos, cantor, conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Tudo leva a crer que ele fez uma doação, tudo, é uma hipótese que, pelo que eu senti dele, e tudo leva a crer que por onde ele passava, ele buscava uma instituição. Esse irmão brasileiro que está aqui na pátria do Evangelho, eu tenho certeza que ele está cumprindo a missão dele. Um exemplo maravilhoso, né? Maravilhoso. E cabe aqui lembrar algumas músicas desse grande cantor que eu admiro, o Homem Bom,
aquele segundo, ele comentou, foi feito especialmente para o Chico Xavier. E aquela música, Além do Horizonte, que ele comenta ali, fica claro, ele comenta em acreditar que existe vida após a morte, pelo menos uma dedução minha. E a música Jesus Cristo, eu estou aqui. São irmãos que vieram aqui para contribuir na pátria do Evangelho. São pessoas de valor que seguem os valores de Cristo. Fica aqui esse recado, Nós estamos cumprindo a nossa missão, sempre lembrando, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Já no plural, porque a gente acredita em vida após a morte, em vidas contínuas. Hoje é o primeiro dia dos restos de nossas vidas. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes. E não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Eu vou repetir esse texto, ele está no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, junto com Chico Xavier. Olha, em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos, departamento de desejos, a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Olá, meus queridos e minhas queridas, meus grandes amigos, mais uma vez juntos para podermos estudar um pouquinho mais os ensinamentos do nosso Mestre. Agradecemos por essa oportunidade, mais essa oportunidade, e pedimos sempre a proteção do mais alto para que nos acompanhe no nosso dia a dia, sempre nos orientando, nos estimulando ao bem. E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da moral. E para desenvolvermos o tema de hoje, nós fomos nos basear lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, quando ele fala de Sócrates e de Platão. Sócrates e Platão foram os precursores da ideia do cristianismo e do espiritismo. Isso porque as grandes ideias, nós sabemos, elas não surgem assim de súbito, né? De repente. As que se assentam sobre verdades sempre tem alguns precursores que lhes preparam os caminhos, vêm jogando a sementinha para que aquela ideia depois venha de uma maneira mais concreta, né? Depois, então, chegando esse tempo melhor, Deus envia um homem com a missão de coordenar, de completar esses ensinamentos que estavam meio que esparsos e reuni-los num corpo de doutrina, formar uma doutrina, né? Então, desse modo, quando não surge bruscamente uma ideia, né, quando ela aparece, ela encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Nossa, já ouvi falar isso, já tenho uma intuição disso, começa a juntar as pontas, né? Então, tal o que aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida séculos antes de Jesus, e tendo por principais precursores Sócrates e Platão, né? Dois grandes filósofos. Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi um pensador grego que ele viveu antes de Cristo, né? Já trouxe as ideias, preparou o caminho. Ele viveu em torno de 469 ao ano de 399 antes de Cristo. Foi um dos mais importantes filósofos da humanidade. E sua doutrina trazia princípios semelhantes ao do cristianismo. Ele, Sócrates, foi um dos primeiros mestres, um dos primeiros filósofos a deixar transparecer a ideia de que a alma, depois da morte, iria habitar um outro mundo. Sócrates, antes de Jesus, já tinha essa ideia de que a alma, depois da morte do corpo físico, iria sim habitar um outro mundo. E Sócrates, como Jesus Cristo, não deixou nada escrito, né? E como Jesus, Sócrates teve a morte dos criminosos, ele foi vítima do fanatismo, né? Por quê? Porque ele atacou as crenças daquela época, ele colocou a virtude real acima da hipocrisia do povo daquela época, ele foi considerado um criminoso por ter combatido os preconceitos religiosos, mais ou menos fazendo uma comparação como Jesus, né? Então ele teve a morte dos criminosos.
Sócrates foi condenado à morte, ele foi obrigado a tomar cicuta, que era um veneno, não é? Então, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com aqueles ensinamentos maravilhosos que ele ministrava, Sócrates também foi acusado de proclamar o dogma da unidade de Deus, quando aquele povo tinha múltiplos deuses, né? Sócrates também foi condenado, acusado, porque ele falava da imortalidade da alma, ele falava da vida futura, que eram aspectos absurdos para aquele povo daquela época, né? Então, assim como a doutrina de Jesus, nós só conhecemos pelos que escreveram seus discípulos, né? Jesus não escreveu nada de próprio punho, né? Sócrates também, nós só temos os conhecimentos dos seus ensinamentos, da sua filosofia, através dos escritos de Platão, que veio um pouquinho depois e seguiu a filosofia de Sócrates, foi discípulo de Sócrates, né? Então, nós vamos dar uma resumida, bem resumida mesmo, né, dos pontos de maior relevo para mostrar a concordância dos princípios de Sócrates com os princípios do cristianismo. Tudo esses princípios, eles estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no comecinho, quando fala de Sócrates e Platão. Quem quiser se aprofundar, saber mais, aqui nós resumimos bem mesmo, né? Então, essas citações, elas provam que Sócrates e Platão pressentiram sim a ideia cristã. E também nos deparamos nessas citações os princípios fundamentais da doutrina espírita. Muito interessante, isso antes da vinda de Jesus, né? Então, um dos princípios que Sócrates defendia é que o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela já existia, habitava um outro mundo. Sócrates já tinha essa convicção. Uma outra tese que Sócrates defendia: ilude-se o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista estritamente material. Porque para apreciar mais as coisas com justiça, nós temos que ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. A nossa visão material ela é muito limitada, nós precisamos estender, alargar essa visão. É um exemplo clássico que sempre nós damos, né? Quando nós estamos na calçada, em frente a um prédio, a nossa visão ela alcança pouco, ela alcança até a quadra da frente, o outro lado da rua, mas pouco. Se nós subirmos no 10º andar desse prédio, a nossa visão se alarga, nós vemos até as outras ruas. Se nós subimos no 20º prédio, nós vemos lá o horizonte. Então, quanto mais nos elevamos, mais nós temos conhecimento das coisas, a nossa visão é mais abrangente. Então, nós precisamos deixar um pouquinho essa visão terra a terra, material, e olharmos mais com os olhos espirituais, né? Vermos do alto, do ponto de vista espiritual, ver com os olhos do espírito. E esse é um dos princípios do espiritismo. Sócrates já trazia isso para nós. Um outro conceito, né? Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios ou daimons, né, que essa comunicação se estabelece. Outra convicção de Sócrates. E a palavra daimon, da qual surgiu o termo demônio, lá naquela época, na antiguidade, ela não era considerada má, né, como nós consideramos hoje essa palavra demônio. Ela não designava somente os seres maus, não. Daimon ou demônio significava todos os espíritos, né? Podia ser espírito superior, espíritos mais ou menos elevados, né, que se comunicavam diretamente com os homens. Esses espíritos se comunicavam com os homens. A divindade, Deus, não se comunicava diretamente com os homens. Ele utilizava esses espíritos, né, esses intercessores. E também o espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço. É uma das bases da doutrina espírita, que só Deus se comunica com os homens por intermédio dos espíritos, que são incumbidos de lhe transmitir as suas vontades, né? E a preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma. Sócrates não valorizava tanto o corpo, tomar maior cuidado com a alma, porque ele tinha a noção de que a alma, sim, é imortal, não é? Desde que a alma é imortal,
Não será prudente viver visando a eternidade? Era essa pergunta que ele fazia, esse questionamento que ele colocava para as pessoas, né? A alma, então, é imortal? Não será prudente, então, viver pensando na eternidade? E o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, né? Então, Sócrates e Platão compreendiam também perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Cada alma está num patamar, atingir um degrau, ela é mais sutil, mais desmaterializada, ou menos sutil, menos desmaterializada. Sócrates e Platão já defendiam, já tinham essa ideia, concordavam com ela, né? Eles insistem na diversidade de situação que resulta para as almas a sua maior ou menor pureza. Quanto melhor, quanto mais pura, mais sutil, mais desmaterializadas. E o contrário, né? Menos sutil, menos desmaterializado. Né? O que eles diziam, então, por intuição, lá naquela época, antes de Cristo, né? O Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que põe às nossas vistas. Com as comunicações dos espíritos, nós percebemos que tem espíritos mais elevados, espíritos nem tantos, e espíritos ainda bem arraigados ao mal, né? E Sócrates dizia também, olha, que se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam os maus. Com certeza, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios, de todas as maldades que praticaram, né? Agora, pelo contrário, aquele que guarnecer a alma não de ornatos estranhos, não é? E sim de coisas boas, só poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo, porque ele sabe que ele conquistou bens, tá? Ele cresceu moralmente, cresceu espiritualmente, então ele pode aguardar coisas boas, né? E isso equivale a dizer que o materialismo, né, com o proclamar para depois da morte ou nada, né, depois da morte acabou tudo, não é? E isso só é bom para aquele que é uma pessoa má, ou que foi uma pessoa má, né? Se depois da morte o materialismo vem proclamar que anula toda a responsabilidade moral, é um incentivo para o mal. Nossa, para que eu vou praticar o bem? Se depois que eu morrer, que esse corpo se acabar, tudo se acaba, o corpo, a alma, os vícios, os males que eu pratiquei, não é? Então o materialismo, ele proclama essa anulação da responsabilidade do mal, né? E não é isso não, né? Somente o homem que se despojou dos vícios, aquele que se enriqueceu com virtudes, pode esperar com tranquilidade o despertar da nova vida, porque existe sim, o nosso corpo acaba, lógico, depois de um certo tempo ele se desgasta, às vezes por causa de um acidente, por uma doença, o nosso corpo termina, ele já cumpriu a função dele, mas a nossa alma continua e nós levaremos tudo aquilo que nós conquistamos, tá? De bem ou aquilo que nós fizemos de ruim. E o nosso estágio lá no plano espiritual vai ser bom ou ruim de acordo com as nossas atitudes, né? Então, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal, aquela pessoa má, né? O passar desta para outra vida, a entrada na vida futura. Geralmente a pessoa tem um choque, porque ela acha que acabou, então ela faz todo o mal que ela deseja, porque acabou, para que eu vou ficar sendo bonzinho, não é? Ela não acredita nessa continuidade da vida. E ao passar, no momento do seu desencarne, quando ela passa para essa outra vida, ela tem dois choques. Primeiro, porque essa outra vida existe sim e ela não aceitava. E depois, o segundo choque, ela vai ter que responder por toda a maldade que ela fez aqui. Ela vai voltar, ela vai corrigir, vai ter meios para corrigir tudo isso que ela fez, né? E o corpo, então, ele conserva bem impresso os vestígios dos cuidados de que ele foi objeto e dos acidentes que sofreu. E nós sabemos isso, né? Dá-se o mesmo com a alma. Tudo
os cuidados que nós tivemos com a alma fica gravado com ela. Os acidentes sofridos também ficam gravados com ela, né? Então, quando despida do corpo, a alma já está lá na erraticidade, né? Ela guarda esses traços do seu caráter. Ela guarda as afeições, os atos que praticou na vida, leva assim, tá? Para ela parar, pensar e corrigir tudo aquilo de enganoso, de equivocado, né? A maior desgraça, então, Sócrates dizia, que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Não acaba não, ele vai ter essa responsabilidade, ele vai ter que responder por isso, né? E é inteiramente cristã essa máxima, olha, mais vale receber do que cometer uma injustiça, né? E o mesmo pensamento exprimiu Jesus usando essa figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Além de nós não fazermos o mal, Jesus ensinava a não revidar o mal. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Isso não significa que se alguém me der um tapa, eu vou oferecer a outra parte do rosto. Não, a linguagem é alegórica, metafórica, né? O que Jesus quis dizer, né? Se alguém vos bater numa face, apresentai a outra. Se alguém age conosco de uma maneira ruim, desagradável, vamos mostrar a outra face. Tem a maneira boa, tem a maneira educada de se responder, de se comportar. Então essa outra face, esse é o outro lado da moeda, né? E segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem, né? E mostra o Espiritismo com toda certeza que continuam sim as relações que aqui na Terra se estabeleceram, né? A morte não é nenhuma interrupção, a morte não é a cessação da vida, a morte é só uma transformação, não é? Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer o mal a ninguém, né? Seja qual for o mal que esse alguém nos causou, né? Não fazer e não revidar o mal, né? E nós perguntamos, não está aí também o princípio da caridade que o Espiritismo prega? Sejamos caridosos com todos, amigos e inimigos, tá? Para que Deus nos perdoe, para que Deus nos conceda perdão também, né? E toda ação, Sócrates, pensamento de Sócrates, toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Então, nós temos que qualificar uma ação de má quando dela provenha um mal e qualificá-la de boa quando dê origem ao bem, a uma coisa boa, né? E a máxima dentro do Espiritismo, Jesus dizendo, né, pelos frutos é que se conhece a árvore, né? Ele se encontra ali em várias passagens do Evangelho. Então Sócrates já falava em qualificar as nossas ações. Se ela provém do bem, é uma ação boa. Se provém do mal, resulta numa ação má. E Jesus dizendo, pelos frutos é que se conhece a árvore, é a mesma coisa. Completou o pensamento de Sócrates, né? E Sócrates também alertava que a riqueza é um grande perigo, né? Todo homem, ele dizia, todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Por quê? Ele ama aquela coisa, aquela riqueza, né? Que é estranha a ele, lhe pertence momentaneamente, mas na realidade não é dele, é um empréstimo, né? E ele também dizia que as mais belas preces, os mais belos sacrifícios agradam menos a Deus do que uma alma virtuosa que faz esforços para seguir o caminho indicado por Deus, não? Então as preces são boas, os sacrifícios são bons, tá? Mas o que é melhor? As obras, tá? Os esforços que nós fazemos no nosso dia a dia para nos melhorarmos e darmos condição melhores para as outras pessoas que vivem próximas a nós, né? Sócrates também dizia que o amor está por toda parte, está na natureza, né? E ele nos convida sempre ao exercício da inteligência. Até no movimento dos astros nós encontramos o amor, pensamento do Sócrates. É o amor que orna a natureza de ricos tapetes, ele enfeita e fixa a morada, onde ele encontra flores e perfumes. Então, para que a gente retenha, para que esse amor encontre morada, nós precisamos ser pessoas
mais floridas, pessoas que exalam coisas boas, né? É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor, pensamento de Sócrates, que há de unir os homens por um laço fraternal. É uma consequência, né, dessa teoria de Platão também, que seguiu Sócrates sobre o amor universal como lei da natureza. E Jesus veio, o que Jesus pregou? O amor incondicional, o amor universal, o amor sem nenhum tipo de interesse. Amar por amar, ajudar por ajudar, sem esperar receber nada em troca, né? E a disposição natural de todos nós há de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que os defeitos de outrem. Hoje, ano de 2022, nós somos assim ainda, né? Nós nos apercebemos menos dos nossos defeitos, mas notamos mais o defeito do outro, daquele que está próximo a nós, não é? Sócrates, antes de Cristo, já percebia isso. Olha como nós mudamos muito, muito pouco, né? E diz o Evangelho sempre para nos alertar nesse sentido, né? Vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trava que está no vosso. Então nós percebemos lá e esquecemos de olhar para nós, né? Bom, e assim então Sócrates e Jesus foram dois mestres que com as suas doutrinas deram origem à base moral do Ocidente. Os dois, tanto Sócrates quanto Jesus, eles não assumiram papéis contrários à ordem social, muito pelo contrário. Os fundamentos de suas doutrinas eram um código de conduta pessoal, corretíssimo. O que eles ensinavam se relacionava com a moral e a vida após a morte também. E nos atendo ao tema de hoje, nós vamos comentar sobre os fundamentos da moral no mundo ocidental, né? Jesus já é conhecido de todos. O Mestre encarnou no mundo terreno com a missão de nos trazer, sim, um código moral, nos ensinar a viver de forma mais equilibrada, mais justa, né? E esse código de lições é conhecido como o Evangelho. E nós, espíritas, nós temos ao nosso alcance esse tratado moral com comentários de Allan Kardec e dos espíritos superiores. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse código moral que Jesus nos trouxe com os comentários de Allan Kardec, né? Os textos estão numa linguagem moderna, de fácil entendimento, e é, para o espírita, uma espécie de manual de comportamento. Tanto Sócrates quanto Jesus nunca fizeram qualquer tipo de pregação que contrariasse as leis civis. Por esse motivo, nós que somos espíritas, nos dizemos espíritas, devemos estar atentos e obedecer às normas estabelecidas pela sociedade, porque nós estamos inseridos num contexto social, né? E as doutrinas desses mestres são um código de conduta pessoal, voltado sempre para a edificação moral do ser. E já que nós estamos falando em fundamentos da moral, perguntamos o que é moral. Então, é o conjunto de princípios que regem a conduta dos indivíduos dentro de uma sociedade. E nós conhecemos a moral sadia numa sociedade quando o seu povo vive bem e de forma equilibrada, né? O estado moral de inferioridade produz a decadência de valores e sofrimentos às criaturas. E à medida que o homem evolui moralmente, as condições da vida social melhoram, pois já pode compreender muitas coisas que antes ele não entendia, e ele vai fazendo as suas leis dentro de um código mais justo e mais digno. E é então de fundamental importância ao cidadão conhecer as leis que regem a sociedade onde vive e procurar sempre praticá-las, né? A moral é um conjunto de normas que regem a vida de uma pessoa ou de uma sociedade, né? E cada país, devido às suas características socioculturais, possui uma moral e possui costumes particulares, né? Nos países do Ocidente, os hábitos e leis estão fundamentados no cristianismo. Já no Oriente Médio, nós encontramos uma poderosa influência de outros líderes religiosos, tais como Buda, Maomé e outros, né?
E nós podemos conhecer se a moral é sadia ou não pelo estado de felicidade e pelo estado de justiça que provoca nas pessoas que estão sujeitas a ela. Deus, nós sabemos, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E através de homens esclarecidos, ele tem procurado nos falar das leis morais sempre que regulam o relacionamento dos espíritos mais evoluídos. A sua voz se faz presente no trabalho de profetas que de tempos em tempos nós percebemos encarnam para fazer as suas pregações acerca da verdade divina. E o espírita, que é o cristão moderno, precisa buscar conhecer as leis divinas e as leis humanas para vivenciá-las. É um dever sincero do espírita dar o exemplo daquilo que é ser um cidadão, seguir as leis, né? E qual a relação, nós perguntamos, entre moral e livre-arbítrio, né? Nós estamos falando moral, maneiras de agir, e daí nós lembramos do livre-arbítrio, né? O espírito, nós sabemos, possui o livre-arbítrio que lhe faculta a liberdade de fazer o que desejar, né? Quanto mais adiantado moralmente é esse espírito, mais utiliza o seu livre-arbítrio, né? Evidentemente que sempre atrelado à lei de causa e do efeito, né? Ele colhe o que ele semeou. Quanto mais elevado moralmente, ele sabe disso. Então ele vai usar o livre-arbítrio pensando nisso, né? Daí ele sabe que tem uma liberdade total e uma liberdade relativa, não é? E como acertar então nas nossas ações duvidosas? Eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que seguir essa moral. Como acertar quando estivermos em situações duvidosas, né? E a resposta, fazendo aos outros o que queremos para nós mesmos. Se nos colocarmos no lugar do outro, no momento de dúvida, nós vamos saber como agir. Eu gostaria que fizesse isso comigo, não é? Então, desde que o espírito é criado, Deus concede a liberdade de escolher os seus caminhos, né? E à medida que ele vai se esclarecendo, o Criador proporciona mais oportunidades de saber da existência da lei que governa a evolução. A lei de causa e efeito, chamada também de ação e reação, plantio e colheita, né? E conforme o ser vai se espiritualizando, vai crescendo moralmente, ele compreende que a liberdade do espírito tem sempre uma relatividade, né? Pois ela termina onde começa o direito à liberdade do outro. E Jesus nos deixou uma preciosa lição que não cansava de repetir em todos os seus discursos, né? Que fizéssemos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se agimos assim, não erramos nunca. Se fizéssemos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Jesus sempre batia nessa tecla, não é? Então, concluindo, quando em algum instante de nossas vidas nós estivermos em dúvida, e nós ficamos em dúvida, né, várias vezes, se em algum instante das nossas vidas nós estivermos em dúvida se estamos certos ou se estamos errados naquilo que estamos fazendo ou naquilo que estamos pensando em fazer, né, basta trocarmos de lado, né? Colocarmos-nos no lugar daquele, né, a quem estamos nos relacionando. É um método infalível. Nos colocando no lugar do outro, nós saberemos, isso seria bom? Eu gostaria que fizesse para mim? Se a resposta for sim, vamos à frente com o nosso plano, com a nossa ideia, com a nossa ação. Se a resposta for não, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então paremos. Coloquemos aí uma barreira, vamos pensar, por que eu estou com vontade de fazer isso? Mas não é o correto, tá? Então, sempre lembrando, quando em algum instante de nossas vidas estivermos em dúvida se estamos certos ou errados naquilo que estamos fazendo ou pensando em fazer, basta trocarmos de lado e nos colocarmos no lugar daquele a quem estamos nos relacionando. É um método infalível. Abraços e até a próxima!